A Josi tem algumas prioridades e o Edson tem outras, mas a principal prioridade, que é ter uma liderança naquela loja para que tudo dê certo, não estava na agenda. Isso tem que ser a prioridade zero nesse negócio. Não adianta eu querer ter uma loja que vence se eu não tenho um líder que vai me ajudar a fazer isso. A Josi e o Edson, eles são prisioneiros da empresa que eles criaram. E o jeito que eles reagem acaba fazendo com que esse ciclo se permaneça, porque eles vão lá e vendem no lugar, eles vão lá e colocam a mão ao invés de ensinar. Eu não sinto a loja conversando com o cliente. Eu não tenho um banheiro adequado, eu não tenho uma sala de descanso adequada, eu não tenho um refeitório adequado, tá todo mundo exposto, né? Eu não tenho uma atmosfera ideal, o nível cai. A vida do empresário realmente é muito solitária, a gente tem dificuldade de conversar com outras pessoas, às vezes, puxa, eu não posso dar munição para o concorrente, a gente fica preocupado com essas neuroses, né? Preparados para mergulhar no universo dos sonhos? Dessa vez, os especialistas Atílio, Dino e Tiago estão frente a frente com os desafios da arquitetura do sono, uma loja especializada em colchões. Essa história é marcada pela parceria de Josi e Edson na busca por proporcionar saúde através de um sono de qualidade. Só que tem algo tirando o sono desses donos de loja. Hoje, a arquitetura do sono se encontra em um estágio de maturidade, com gestores experientes, porém reféns do cotidiano do negócio. E que empresário não busca liberdade quando abre sua empresa? Josi e Edson muitas vezes discordam em como lidar com os desafios do cotidiano. Eles têm perfis diferentes e essa divergência de direções impacta a gestão. A loja participante de hoje passará por uma mudança total em seu marketing, layout, gestão e vendas. E você acompanhará toda essa jornada no segundo episódio de Loja que Vence. A Arquitetura do Sono é uma loja especializada em colchões e roupas de cama e banho. Mas desde cedo, Josi e Edson sabiam que vendiam muito mais do que um produto que o consumidor precisa comprar para dormir. Eles vendem saúde através da qualidade do sono. Dormir em um colchão de qualidade pode prevenir muitas complicações no corpo e na mente. Na verdade, isso foi o que me encantou e me trouxe para o projeto, né? Então, eu conhecia colchão de deitar em cima dele e dormir. Na verdade, eu percebi que ninguém aprende a dormir, ninguém ensina como é que dorme. Simplesmente tu nasce, joga ali em cima, tu deita e acabou, né? Eu sou a Josi, da Arquitetura do Sono. Eu sou o Edson, da Arquitetura do Sono. Eu fiz engenharia mecânica, vem de uma outra história que não tinha nada a ver com comércio. E aí um dia eu fui encontrado por um rapaz que disse, tem um projeto bacana e tal. E eu estava postergando isso, mas de repente dei um tempo para ele, ele me mostrou o projeto e eu vi que o resultado financeiro era muito bom. Eu disse, poxa, será que tanto tempo de engenharia eu não vi uma oportunidade que desse para ter um resultado tão maior do que eu tenho hoje, né? E aí, se eu vou te dar 6 meses da minha vida, se der tudo certo, eu faço isso o resto da vida. Se não, 6 meses perdendo a minha vida não vai fazer tanta diferença assim, né? Eu venho do comércio também e quando a gente se encontrou, eu entrei para o ramo dos colchões porque ele já vinha desse ramo, né? Mas o começo foi simples, foi pequeno, mais pesadinho, e depois a gente teve um crescimento legal, e aí ali por volta de 2014 até 2016 teve vamos dizer, uma chaticezinha no mercado, né? Por mais que a gente venha do comércio, abrir uma loja de colchões que a gente não tinha, a gente já tinha trabalhado com outras coisas, enfim, e o nosso formato de trabalhar com colchão era diferente, era um trabalho de a gente ir na casa das pessoas, né, e não as pessoas virem na loja, então a gente tinha um formato, e aí veio para o formato loja. E aí foi um desafio, né, é totalmente diferente você atender um cliente na casa dele e outra coisa é ele vir na loja e ele a qualquer momento ele pode levantar e dizer, vou sair, depois eu decido, né. Eu já conheci a arquitetura de sono, eu sou cliente da arquitetura de sono aqui em Florianópolis, então para mim foi um pouco mais próximo, foi um pouco mais fácil decodificar e saber
onde eu estava chegando. Dino Gueno é mentor de redes de lojas. Já ajudou a vender mais de 16 bilhões em 400 redes brasileiras. É o autor do livro A Loja que Vende, empresário varejista. Como transformar uma marca comum numa love marca? É o sonho de todo lojista. Atílio Rondinelli é arquiteto e retail designer, responsável pela criação de mais de 400 projetos na área comercial, sócio de um dos maiores escritórios de arquitetura de varejo do país, a Total Varejo Arquitetura e Retail Design. Tiago Alves é especialista em vendas, aumenta todos os anos bilhões de reais em metas batidas dos seus clientes. Autor de 8 livros sobre gestão em vendas e fundador da Meta Consultoria. É impossível uma equipe de vendas ter alta performance sem olhar para indicadores. É a mesma coisa que imaginar que um atleta vai chegar na Olimpíada sem antes medir o seu esforço e o quanto que tem performado. Esta loja aqui, quando eu entro nela, a tua rede social, a tua publicidade, a tua forma de atender, estão entregando esse posicionamento? O cliente perceberia isso? A resposta certa é não. Quando a gente fala de posicionamento, na arquitetura eles desejam ser lembrados como especialistas em saúde. Por mais que eles tenham um atendimento esforçado, um atendimento dedicado, por mais que eles tenham um ambiente bacana, a loja não é ruim. A loja precisa de uma reforma, mas ela não é uma loja ruim. Mas eu não vejo especialistas em saúde, entende? Tudo que a gente faz hoje está sendo com muito esforço, né? E tateando também, porque eu acredito que o que está faltando, e é aí que entra a loja que vence, é ter esse formato muito bem definido, né? Para que, tipo assim, a Josi e o Edson podem ficar 6 meses fora, que vai acontecer. A gente pode ter uma loja dessa lá em Manaus e vai acontecer, né? Então essa é a ideia. A durabilidade de um colchão, se ele for bem elaborado, ele deve durar de 10, 15 anos usando ainda, ou seja, com condições de uso. Ele é eterno? Não, mas a curva de envelhecimento de um bom colchão é longa, muito longa. Às vezes a pessoa prefere um colchão com um ciclo muito curto, 6 meses depois ele já está cedido. Muito cedido, porque o colchão apresentar uma acomodação celular é totalmente normal, sabe? Então, como envolve a saúde, eu diria, não faz isso. Me ouve primeiro. Eu vou te recomendar um colchão que seria para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho, para mim mesmo, entendeu? Então eu preciso entrar em aspectos que não são só econômicos, são aspectos de valor e não preço. Quando o valor fica alto, o preço não importa mais, né? E isso não é feito como manipulação para mim poder vender o colchão para a pessoa, mas de levar mais saúde às pessoas. E o que mais me agrada, durante todo esse tempo de arquitetura do sono, a gente está sendo reconhecido hoje como a loja que resolve. Eu já tive problemas com colchões em todos os lugares. Me disseram que aqui eu resolvo. E a pessoa vem aqui e realmente a gente resolve. A Arquitetura do Sono é uma loja madura, guiada por lojistas experientes. Mas apesar disso, os gestores se veem aprisionados no ciclo diário do negócio. Além disso, ao olharem de perto, os mentores logo identificaram incoerências no posicionamento da loja. Há uma comunicação direcionada a um público específico, mas que deixa escapar boas oportunidades. Eu percebi que na primeira reunião ficou muito claro uma certa tensão entre pontos de vista diferentes dos dois sócios. A Josi, ela tem um perfil, o Edson tem outro perfil, o que é maravilhoso porque são perfis complementares. Porém, isso numa sociedade pode ser um baita ganho ou pode ser um risco. Eu tenho um temperamento que é mais ativo, eu vou talvez assim no ponto mais rápido, né? Eu não fico mais na beiradinha e tal. A Josi tem muita habilidade com pessoas. Então tem coisas que eu simplesmente empaco. Eu digo, isso eu não consigo fazer. Josi, é contigo. Vai lá conversar com a pessoa, vai lá. Eu tenho uma liderança um pouco diferente, assim. Eu sempre acho que eu vou sendo meio empurrada para ser líder, né? Talvez eu seja mesmo, porque quando eu vejo, eu tô lá, numa posição que tem que liderar. E eu não tenho problema nenhum de ser liderado, né? Muitas vezes ele toma as decisões e digo, tá, toma a decisão que eu sigo, né? Você pega então Josi, emocional, família, relacionamento, com Edson, estruturado, criativo, lógico. Essas duas coisas geram a arquitetura do sono. Mas como liderança, eu não sou a pessoa que gosta de embate. Então, se eu tenho que falar alguma coisa para alguém, eu prefiro falar para todos. Faz a reunião e eu falo para todos aquilo que eu quero falar. Porque eu vou chegar e vou dizer assim, pá!
mas é que eu não sei, para mim aquilo está tão natural, eu estou sendo tão bonzinho, tão clarinho, tão bacaninha. Tanto em jogo e com duas personalidades fortes no comando, como encontrar um meio termo para o próximo passo estratégico da arquitetura do sono. A missão é alinhar o perfil cuidadoso de Josi com a objetividade de Edson para redefinir a estratégia, adaptar o atendimento e harmonizar a imagem com a essência. Os dois têm um grande desejo de ter um negócio mais próspero, os dois têm um grande desejo de expandir, de ter outras lojas, mas eles têm visões de prioridades diferentes. E a gente vai ter que criar um encontro entre as visões deles, para que a energia deles, as decisões, as prioridades converjam para o mesmo caminho. Senão, eles vão criar pouco a pouco conflitos que só vão afastar eles do sonho deles de crescer. Nós percebemos na arquitetura do sono, principalmente na loja que nós fomos, uma loja antiga, uma loja desatualizada, né? Uma loja que não existe uma curadoria de produtos e não há uma ordenação do que realmente eles querem vender. E acho que até hoje eles não entenderam o potencial nessa área. Por isso eles não dão o devido valor para arrumar a loja. Eu vejo o marketing da arquitetura do sono bastante tímido em relação ao que ela é. Quando eu entro no Instagram, quando eu entro no site, quando eu vejo a publicidade, eu vejo uma publicidade bem executada, não tem nada de errado com ela. Só que ela me parece muito próxima de uma loja de um perfil mais inferior a ela. Então eu tenho um varejo que é especializado, que tem produtos de alto padrão e valor agregado, porém comunica muito parecido com uma loja de produtos comuns. Então tem esse gap aí, tem essa distância. Eu não sinto a loja conversando com o cliente. Eu não tenho um banheiro adequado, que eu não tenho uma sala de descanso adequada, que não tenho um refeitório adequado, tá todo mundo exposto, né? Eu não tenho uma atmosfera ideal, o nível cai. Eu acho que há um conflito entre o discurso deles e o que a loja está apresentando. Não acredito que esse discurso que eles estão passando para nós, a loja está representando. Eles não estão vendo, por exemplo, a porta deles que está do lado contrário. Uma porta que não é para cadeirante. A rampa está fora de norma e assim vai ser outro desafio se a gente vai conseguir ajustar isso ou não. Então assim, a gente tem vários fatores físicos que a gente precisa considerar. Sim. Tem um totem na rua que eles não utilizam, o totem está velho. O totem está esquecido. O que você considera hoje o maior obstáculo ou a maior fraqueza que a empresa possui? Como a empresa evoluiu, está crescendo, antes era a empresa mais familiar, mais fechadinha, a empresa cresceu, mas não teve todo o acompanhamento junto. Então ainda tem algumas falhas de sistema, falhas de logística que a gente ainda está se adaptando para crescer e melhorar em todos os sentidos. A nossa principal dificuldade hoje é conseguir se ajustar ao tamanho que nós temos. Tirar um pouco da raiz, mais familiar, era pouca gente fazendo muita coisa, então a gente conseguir trazer isso para o lado mais de uma empresa grande, com mais estrutura. Eu não consigo perceber especialistas em saúde. Então não adianta eu prometer uma coisa que eu não sou. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar as nossas forças. A gente tem que usar os nossos diferenciais competitivos. A gente tem que usar aquilo que a gente é bom. No que a gente é bom? Então vamos potencializar o que a gente é bom. E não vamos tentar insistir naquilo que a gente tem dificuldade de desenvolver. Colchão e saúde são conceitos muito distantes. E que para você fazer essa curva de consciência no público-alvo, vai ser muito demorado. É mais fácil você conectar com o luxo, com o conforto e lá dentro converter em vendas por causa da saúde do que você comunicar isso. Legal. É um conceito muito distante para o público Total. em geral. A vida do empresário realmente é muito solitária. A gente tem dificuldade de conversar com outras pessoas. Às vezes, puxa, eu não posso dar munição para o concorrente. A gente fica preocupado com essas neuroses, né? Todo líder se sente solitário. O líder, ele tem a obrigação de motivar, de energizar, de mover as pessoas. Mas quem faz isso pelo líder? Normalmente, ele não tem para onde jogar o problema, né? Um funcionário joga o problema para cima. O líder não tem para onde jogar o problema. Realmente tem os momentos assim que a gente se sente bastante só. Esses momentos assim, eles são delicados porque às vezes, por mais que a gente queira que o time que está com a gente seja time, eles têm cada um a sua individualidade, a sua vida, enfim, né? O empresário aqui e o funcionário aqui, empregador versus empregado.
E eu não gostaria que fosse assim, eu não vejo assim, né? Mas uma vez eu ouvi um conselho que eu penso que é bem útil nessa hora em que o líder se sente solitário. Esse conselho diz o seguinte: cuide das pessoas, que as pessoas cuidarão de você. Quanto mais o líder cuida das suas pessoas, quanto mais ele atende à necessidade dessas pessoas, quanto mais ele ajuda essas pessoas a sonhar e a progredir, mais as pessoas vão cuidar dele. É um movimento natural, é uma devolutiva que acontece organicamente. Hoje você tem várias atribuições aqui na empresa. Existe um processo ou algo que deixe claro o teu ritmo, a tua rotina, o teu ritual para como você fazer a liderança da equipe, para como você acompanhar, treinar, fazer com que eles atinjam um resultado? Não. Hoje não há esse plano, esse planejamento de como executar. As coisas têm acontecido de forma mais apagar incêndio. E no final das contas, esse desejo de atendimento e de gestão de loja não está acontecendo na prática. Porque os vendedores eles são altamente técnicos, até porque o Edson passa esse nível de conhecimento junto com a Josi, mas para isso precisa de técnicas de vendas, não técnica do produto. Porque você tem que fazer a pergunta certa, você tem que quebrar o gelo, tem que fazer rapport com o cliente, você tem que saber vender os benefícios para eles, e então isto em atendimento não acontece. Quando a gente se aproximou mais da loja, a gente reparou que não tem uma liderança treinadora. O nosso último treinamento aconteceu dentro da convenção em novembro. Né, que foi um treinamento mais de técnicas, né, que a empresa estava fazendo uma projeção, foi um treinamento mais de apresentação. O pessoal novo, que entrou um gerente e um novo consultor, eles foram treinados mais recentemente num treinamento mais sobre produto e técnicas com o Edson. Então, o que acontece? A Josi e o Edson, eles são prisioneiros da própria loja, da empresa que eles criaram. E o jeito que eles reagem acaba fazendo com que esse ciclo se permaneça, porque eles vão lá e vendem no lugar. Eles vão lá e colocam a mão ao invés de ensinar. Então essa liderança treinadora não acontecendo faz com que eles sempre dependam da empresa, sempre dependam de estar presentes, e o sonho que eles têm, que é ter mais lojas, que quem sabe até ser uma franquia, não acontece, não vai acontecer se não tiver uma intervenção direta. Visões diferentes conseguem encontrar um meio termo? Pensando em gestão, aproveitar o melhor dos dois mundos é possível. E mais, será que é realista? Essa jornada de transformação está apenas começando e se desdobrará no próximo bloco de A Loja que Vence.